Ele é considerado o pai do segmento de supermercado do Brasil, pois foi ele o pioneiro a iniciar o movimento de profissionalização deste setor. Iniciou sua carreira logo após concluir sua formação em economia pela UFRJ. Trabalhou como gerente, como vendedor, como professor universitário e como consultor, mesmo sendo muito jovem. Depois de atender a diversos nichos diferentes, encontrou no varejo a sua paixão. Há quase 5 anos, quando decidiu que, sem esconder informações, passaria adiante todo o seu conhecimento, o segmento de supermercados começou a trilhar um novo rumo. Naquela época, passar informações tão valiosas sobre o seu próprio método de trabalho era considerado um delírio, mas foi graças a essa iniciativa que hoje ele tem mais de 4.000 alunos reproduzindo seu método por todo o Brasil. O especialista em supermercados Leandro Rosadas, acima de qualquer outra coisa, é um homem visionário. Nos últimos anos, ele se dedicou a enxergar os erros que estavam escondidos atrás dos costumes, aqueles que os olhos comuns não percebem por observar tudo com muita superficialidade. Ele decidiu, então, entender a lógica por trás desse cenário e começou a colocar em prática as ideias que ainda estavam apenas formadas no campo da teoria. Foi assim que ele ganhou autoridade para fazer a separação entre o que realmente funciona e o que não passa de mitos. Durante todo esse tempo, ele foi descobrindo alguns segredos por trás dos processos diários de um mercado e, com isso, desenvolveu estratégias que otimizam estes processos e previnem falhas que poderiam ser fatais para os negócios. Depois de mais de 16 anos de trajetória, ele, Leandro Rosadas, resolveu contar para você todos os segredos que descobriu. Chegou a hora de você entender coisas como o que está por trás de um layout feito de forma inteligente ou até mesmo quais mensagens um produto posicionado em uma gôndola específica pode passar. Este evento contará com sacadas exclusivas para que você descubra como é possível otimizar o espaço atual da sua loja para vender muito mais. Meu nome é Daniele Soares e nos próximos dias descobriremos todos os segredos de um dos mais respeitados especialistas de supermercado do nosso país. Seja muito bem-vindo, esse é o Layout na Prática. A minha missão é mudar o Brasil através dos donos de supermercado. E isso começou, para falar a verdade, em 2018, quando eu abri a minha primeira turma do DLM 45 e teve um aluno que se inscreveu na época, que foi o Nelson, que estava muito quebrado, mas muito quebrado. Eu não tinha dinheiro para pagar conta de água, para pagar conta de luz, para pagar funcionário, não tinha dinheiro para comprar, estava completamente bloqueado, estava sobrevivendo de faturar, pegar o faturamento do dia e ir para o atacado à noite ou no dia seguinte comprar mercadoria, estava completamente bloqueado, comprava carne à vista, frango à vista, leite à vista, tudo à vista. Né? Não tinha crédito nenhum. E ele falou assim, mas Leandro, será que o curso é pra mim? Eu tô muito quebrado. E seria a minha última cartada, né? Eu falei assim, cara, entra que eu vou te ajudar a mudar esse jogo. Pegou na minha mão, me ajudou, estou com minhas contas tudo desbloqueado, não tenho bloqueio com nenhum fornecedor. Uma das minhas lojas tinha 148 metros, eu consegui dobrar a loja para 320 metros quadrados agora. Quase dobrei o meu faturamento do Natal passado para esse. Eu não acreditava muito que isso ia funcionar, que isso ia dar certo, que ia ter resultado, até porque eu não acreditava muito que online funcionava. Porque eu já dava consultoria há muitos anos para o segmento de supermercado
e eu via que na maior parte das vezes eu tinha que ir lá e meter a mão para fazer, tinha que botar a mão na massa para fazer, que eles não faziam sozinho. E se você imagina que presencialmente o cara não faz sozinho, imagina online se o cara realmente vai fazer. Eu passei as recomendações pro Nelson, expliquei exatamente tudo que ele tinha que fazer e o resultado foi que em 6 meses ele estava virando o jogo. As contas já estavam quase todas pagas e ele estava conseguindo virar o jogo do negócio dele. E aquele ali foi um dos momentos que eu percebi que eu tinha achado um jeito de realmente poder mudar o Brasil. Quando eu consegui ver que online eu conseguiria chegar até as pessoas, eu entendi que aquela ali era a direção que eu tinha que seguir e aquele ali realmente era o caminho que eu tinha que fazer. E aí muitas das vezes as pessoas acham que o resultado delas está diretamente ligado ao governo que vai mudar, está ligado à vigilância sanitária que vai visitar a loja dele, está ligado à concorrência e os atacarejos que estão abrindo próximo da loja dele. Só que na maior parte das vezes o cara não entende que o resultado de verdade dele está somente ligado às próprias mãos dele, a ele realmente pegar lá e fazer. Todas as vezes que eu chego numa loja que está reclamando da concorrência, da inflação, do governo, e seja lá qual seja a desculpa, eu sempre pergunto para ele quais ações ele está fazendo, o que ele está fazendo de marketing, o que ele está fazendo para poder mudar a realidade dele, e em quase 100% das respostas, as pessoas não estão fazendo nada. E aí culpam qualquer coisa que esteja acontecendo com ela, mas no final das contas, o problema está em si mesmo, em realmente parar para realizar o trabalho, para fazer realmente as coisas acontecerem. Antigamente, como é que a gente fazia, né? Eu ia lá, comprava esse feijão, comprava feijão e vendia feijão. Botava minha margem aqui de 40 e poucos % feijão e vendia feijão. O problema é que hoje isso não é mais uma realidade. Não adianta nada você comprar e vender, que a conta no final das contas não fecha. Não adianta nada você achar que o feijão vai ter margem igual a maionese, que vai ter margem igual a farofa pronta, que vai ter margem igual ao grão de bico. Isso não é o que vai acontecer. Cada produto desse daqui tem margem diferente, características diferentes e layoutizações diferentes. Só que as pessoas acham que é simplesmente tudo a mesma coisa. Antigamente eu me lembro, e isso não foi nem na minha época, mas as sendas faziam um encarte que nada mais era do que uma tabelinha de preço, com nome e preço. Não tinha essas fotos, não tinha nada disso. Até antes da pandemia era muito comum de você fazer encarte impresso. E pós-pandemia, todo mundo está fazendo encarte na internet e está dando tanto resultado, até mais resultado, do que quando ele fazia antes esse encarte impresso nas gráficas. E aí, olhando para isso, e olhando agora que a pandemia foi muito bom para muita gente e também foi bom para os grandes atacarejos, eu vejo um movimento que, se ninguém fizer nada, pode ser que, sei lá, muitas lojas deixem de existir, porque vai abrir uma centena de milhares de atacarejos, vai abrir uma centena de milhares de lojas de bairro, que vai quebrar os pequenos lojistas que não têm estrutura, não têm gestão, não sabem como arrumar a sua loja, não estão preparados para os desafios que eles vão ter que vencer nesse momento. Mas o que faz um dono de supermercado ter resultado e o outro não? Se você parar para olhar, por exemplo, como é que é a arrumação hoje da sua loja? Como é que é o layout da sua loja? Você sabe por que você colocou cada produto naquele lugar ou você simplesmente colocou do jeito que dava? Você sabe que você pode arrumar produtos junto com o outro para aumentar a venda deles, que algumas categorias vendem naturalmente mais do que outras, e o aumento de espaço de algumas categorias podem fazer que suas vendas cresçam? Se você não sabe nem do que eu estou falando, provavelmente o seu resultado é inferior à maioria dos supermercados. Existe técnica, estratégia e ciência para fazer cada uma dessas coisas, para conseguir ter resultado, para conseguir fazer a loja poder andar. E se você continua achando que supermercado simplesmente é comprar e vender, botar o produto na prateleira e achar que isso vai fazer vender, você provavelmente está fadado a ser uma das empresas que vão estar na estatística
de que fecharam nos próximos anos. Eu sou economista, com pós-graduação em RH e um mestrado não terminado em economia. Fiz centenas de cursos e centenas, a gente está falando de mais de 400 cursos. E isso tudo me serviu para ter base para fazer algumas coisas. Mas o que me deu realmente experiência e o que me deu realmente know-how para vir falar com vocês foi ter ido lá e botado a mão na massa numa loja e visto como realmente funciona na prática. Porque é muito bonita a teoria, mas não necessariamente ela é aplicável na prática. Tem muita coisa que não é aplicável. E por causa disso, não adianta nada muitas vezes você ficar vendo conteúdo de graça na internet e achando que aquilo ali realmente vai mudar a tua vida, que na maior parte das vezes não vai. Você precisa de algo mais denso, mais profundo. Você precisa, inclusive, se aprofundar em tudo que está sendo falado nessa série, com o objetivo de colocar realmente em prática e fazer realmente as coisas funcionarem. E aí o que aconteceu? Por volta de 2016, na verdade foi 2015, né? Eu fiz um treinamento, na época eu chamava ele de Bootstrap, que eu ensinava donos de qualquer coisa como dobrar os lucros, né? Donos de negócio, né? E lá teve um dono de supermercado que assistiu o treinamento e quando chegou no final, na quinta aula, ele falou assim: adorei tudo que você falou, mas agora eu preciso que você vá na minha loja e aplique isso na prática. E eu fui, apliquei, na época eu cobrei quase 50 mil reais pelo trabalho e eu sei que eu gerei mais de 720 mil reais em economia para ele, através de melhoria de processo, um trabalho que a gente fez com o processo dele de contratação. Depois disso eu comecei a trabalhar para vários mercados e percebi que o segmento do supermercado é um segmento que não sofria crise. Mesmo tendo crise, o segmento não chegava a quebrar, ficava lá de forma muito estruturada e muito forte. E eu falei assim, cara, é por aí que eu tinha que seguir, né? Eu era consultor e eu falei assim, vou continuar aqui porque sempre vai ter trabalho para mim. E no início eu não entendia o quão grande era aquilo que eu estava construindo, era aquilo que eu estava realmente vivendo. Eu tinha um monte de engenheiro de produção e mandei os engenheiros de produção tudo embora e contratei um monte de gente que tinha experiência e trabalhava no dia a dia dentro de loja. E foi a partir daí que eu montei uma das maiores consultorias do Brasil focada no segmento do supermercado e comecei a não só ensinar, como também aprender, baseado em todas as realidades que eu vivenciava ali no dia a dia. E isso para mim fez muita diferença. E diferente da maior parte das consultorias, a gente ia lá e fazia junto. Eu não simplesmente pegava e falava assim, tem que arrumar essa farinha e é isso daqui. E desenhava para o cara. Eu vinha aqui e arrumava junto com o cara, explicava como é que era, mostrava para o cara como que ele tinha que fazer aquele passo a passo. E dessa maneira foi que cada vez mais eu solidifiquei o meu conteúdo e o meu conhecimento em relação ao segmento do supermercado. E aí, não satisfeito com isso, em fevereiro de 2021, eu decidi sair de ser simplesmente consultor e mentor, ou seja, alguém que vai lá e ensina para as pessoas o passo que ela já fez. Eu decidi abrir minhas lojas e comecei a abrir várias lojas aí pelo Brasil. E, gente, quando você tem experiência para fazer, você tem conhecimento para fazer e tem prática do dia a dia, hoje eu consigo tocar minhas lojas sem necessariamente eu estar lá dentro. E eu consigo, através de indicadores, através de gestão, saber tudo que está funcionando, como está funcionando e consigo fazer com que essas lojas performem, tenham resultado de lucro, coisa que muitas das vezes a maioria das lojas não consegue fazer, mesmo estando lá no dia a dia, sacrificando e trabalhando. E aí teve um momento específico que eu percebi que eu realmente estava no caminho certo, que foi quando um aluno meu, o Wellington, cara, você tem noção do que é olhar um marmanjo, um adulto chorando igual criança? Você não sabe o que é isso. E o cara chorando igual criança, porque de repente ele tinha vendido 350 quilos, quase 400 quilos de contrafilé em um dia,
coisa que ele não tinha conseguido vender no mês inteiro. O mês inteiro dele não vendia 400 quilos de contrafilé. E ele vendeu em um único dia isso, utilizando uma das estratégias que eu ensino, que é o dia D. E aí eu entendi, caramba, eu tô no caminho certo. Viramos a loja inteira, alteramos o hortifruti, alteramos todas as prateleiras, diminuímos perfumaria, diminuímos limpeza, aumentamos a parte do hortifruti, aumentei em torno de 10 a 12 produtos no hortifruti. Essa foi a primeira mudança que já impactou um pouco na minha venda. Na minha segunda mentoria com ele, ele olha para mim e fala, vamos ter que fazer o dia D, e o dia D vai ter que arregaçar no preço. Quando eu abri a loja hoje, em menos de 45 minutos eu vendi em torno de 400 quilos de contrafilé. Foi uma loucura, uma movimentação no mercado. Graças a Deus eu tinha comprado mais, chegou, consegui abastecer por um tempo, mas infelizmente não consegui segurar o dia todo a promoção. Quando deu em torno de 10 horas, assim, eu já tinha vendido um volume que eu vendia em 2 dias, em 1 hora de venda. Conforme foi avançando a tarde, eu falei, pronto, agora que acabou o contrafilé, vai acabar a promoção. Mesmo assim começou a chegar gente, muita gente. Se eu consigo ajudar a pessoa desse jeito, eu tô no caminho certo para que o resultado realmente chegue. E não satisfeito disso, isso foi de novo validado quando eu vi a Cindy, que todo mês me mandava um depoimento, todo mês ela me mandava um depoimento diferente, contando a evolução do resultado dela. E a cada mês que passava, o resultado dela ia crescendo, ia melhorando, ia crescendo, ia melhorando, ia crescendo. Tu tem noção que ela mexeu no layout dela e teve produtos que ela não vendia há 5, 6 meses, e de repente os produtos todos saíram? Os funcionários começaram a falar, caramba, tem produto aqui que estava encalhado e de repente começou a vender, porque ela arrumou a loja dela do jeito certo. Isso tudo online, eu não fui na loja dela, isso foi tudo online. E aí eu entendi realmente que eu estava no caminho certo. Eu estava seguindo pelo caminho que ia fazer com que o meu propósito de mudar esse país através de supermercados realmente fizesse sentido. Olá pessoal, não poderia deixar de brindar esse depoimento para você, a mudança que o layout fez na minha gestão. Todos sabem que eu tenho resultados incríveis e extraordinários, mas tudo isso devido à gestão do Leandro, o layout que ele fez na loja e o acompanhamento que eu tenho com ele de todas as minhas estratégias. Mas o layout foi fundamental. Eu tinha produtos na loja desde que quando nós abrimos, fazia 1 ano que não tinha vendido ainda. Eu lembro como se fosse hoje essa mudança que teve. E assim quase triplicamos o faturamento, né? Claro que em conjunto com todas as ações que eles nos ensinam, mas o layout foi fundamental nessa jornada. E aí as pessoas me perguntam, depois disso tudo que você passou, você chegou a criar um método? Sim. Eu comecei a identificar vários padrões e criei um método baseado em 5 pilares. E nesses 5 pilares, eu consigo fazer com que uma loja saia do resultado atual dela e aumente até 25% as vendas dela, só mexendo no layout da loja, só mexendo na forma como o layout é desenhado, no posicionamento de produtos, na maneira como você organiza e arruma a loja. E eu vi que isso era possível, né? Eu vi que se eu colocar papel toalha em cima do óleo, a venda do papel toalha aumenta em 40%. E eu posso aumentar o preço do papel toalha e mesmo assim vende. Eu posso aumentar o preço do sucrilho, do Nescau Ball, e se eu colocar ele em cima do leite, o UHT, ele vende 40% a mais, mesmo com preço a mais. E aí isso fez a minha cabeça explodir, porque eu comecei a entender e através de muitos testes feitos em mais de 500 lojas que eu implementei presencialmente o layout, eu consegui entender e testar esses padrões, e aí eu desenvolvi um método que é capaz, através da mudança desse padrão, baseado em 5 pilares, eu conseguiria fazer com que a mudança desse layout ajudasse aquela loja a bater o mínimo de R$ 2.500 por metro quadrado. Através dessa mudança de layout, você consegue identificar produtos que estão faltando dentro da sua loja. Você consegue identificar categorias que você deveria adicionar e hoje não tem dentro da loja. Que você conseguiria fazer com que a sua loja atingisse esse resultado e com consistência, fazendo com que você tivesse mais do que 23 produtos por metro, 23 SKUs, né? Produtos diferentes por metro quadrado de loja,
para que esse resultado transparecesse num faturamento acima de R$ 2.500 por metro quadrado de loja. E quando eu falo metro quadrado, eu estou falando de área de venda. Se você hoje parar para medir sua loja, você vai ver que provavelmente o seu resultado está abaixo desse resultado que eu estou falando de 2.500 metros quadrados. E basicamente você não chega no resultado porque se você olhar a maneira como você está organizando a sua loja, você está gerenciando mal o espaço onde o seu cliente circula e por isso o seu resultado de venda não é o suficiente para você chegar nesse resultado que para mim não é o teto e sim um chão mínimo, que é 2.500 por metro quadrado de área de venda. No segundo capítulo da série Layout na Prática, Leandro Rosadas vai revelar os 5 pilares de um layout inteligente. Ele te provará que a solução para os seus problemas sempre esteve na sua frente e explicará por que você não conseguiu enxergar. Enquanto você aguarda o próximo episódio, conta pra gente nos comentários o que você aprendeu até aqui.